Aleluias. Quem lembra o que estava escrito no cartaz do culto de hoje à noite? Quem lembra? O tema da ministração de hoje. Vocês viram que o cartaz foi mudado. Temos um padrão para os domingos, mas hoje teve uma mudança de agenda para esse domingo. E significa uma vida em chamas. Uma vida em chamas. Queria perguntar para vocês, você vai se responder aí mesmo no seu lugar. Quantos aqui nessa noite, incluindo eu também, não já tivemos situações em algum momento da nossa caminhada cristã que tivemos dificuldade de manter a chama do Espírito, o fervor, o desejo de congregar, o desejo de ler a palavra, o desejo de buscar? Quantos de nós durante a nossa caminhada cristã, seja de 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos de evangelho, não tenha passado em algum momento da nossa vida essa dificuldade? E a gente começava a se perguntar: cadê aquela chama que brilhava intensamente no passado? Cadê aquela ânsia pela palavra, pelo serviço, pela igreja? Não existia não para nós. A gente sentia várias vezes, ou sente, que o que apenas nos resta são poucas brasas. Ou como a própria Bíblia diz, um paviozinho que está já se apagando. E nós começamos, consequentemente, a esfriar. Porque o diabo coloca na minha mente e na sua que só quem está passando por isso somos nós. E você às vezes entra em parafuso, começa a se condenar, porque aquele primeiro amor, aquele começo, ele foi sendo alterado com o tempo. E na verdade você não consegue encontrar resposta porque isso aconteceu. E às vezes nós nos tornamos no automático. A gente vem porque tem que vir, porque crente congrega. A gente ora porque tem que orar, porque quem crê na palavra sabe que tem que orar, porque Jesus nos ensinou a orar. A gente lê a palavra porque sabe que tem que ler a palavra. Mas aquela chama, aquele desejo de fazer isso, desaparece. Quem nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Que você amanhece até meio desconfiado se um dia você já se converteu, se um dia você já aceitou Jesus. E queridos, todos nós já passamos por isso. E Deus começou a me trazer respostas através de um livro que eu vi o apóstolo Guto ministrando toda terça sobre isso. E desde aquele dia eu associei esse livro a essa canção que foi ministrada hoje à noite. E sabe que isso hoje pode salvar a nossa vida? Esse livro, ele tem exatamente o tema da ministração de hoje à noite: uma vida em chamas. Esse livro é de Rick Renner, um dos homens mais admiráveis para mim como mestre. Ele tem um domínio sobre o original da palavra, a etimologia das palavras. E ele é um mestre por excelência. E nesse livro, ele traz as 10 maneiras simples. 10 maneiras simples para que a gente viva incendiado por Deus. Sabe que, para mim, já li muitos livros. Esse aqui
é incomparavelmente extraordinário. Ele ficou quase acima, um pouquinho, do Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Reagan. Mas esse livro, ele traz exatamente todas essas respostas. 10 maneiras simples. 10 maneiras simples para que a gente viva uma vida incendiada. E eu gostaria de começar lendo no livro de Romanos, capítulo 12, verso 11, quando Paulo estava escrevendo para a igreja. E todos os textos que nós vamos ler aqui hoje à noite, nós vamos ver que nós nos encaixamos, porque Paulo estava escrevendo para a igreja. Esse primeiro texto, a igreja que estava localizada em Roma. E ele começa a trazer o motivo pelo qual amanhecemos e vivemos esses desafios. A vontade acaba, as coisas começam a mudar. E à medida que quanto mais distante a gente vai se tornando, mais fica difícil a volta. Em julho vai fazer 5 anos que eu fiz bariátrica junto com meu esposo. E desde o dia que foi liberado pelo médico, nós começamos incansavelmente a cuidar do nosso corpo. E nós passamos 4 anos dessa forma. E as nossas taxas, o nosso corpo, o nosso sono, as nossas emoções, que dependiam das substâncias que são produzidas pelo exercício físico, elas começaram a ser alteradas um pouco, já que elas estavam bem demais, por quase 4 anos. E Deus começou a me cobrar isso, porque as minhas taxas começaram a mudar, trazer alguns comprometimentos que eu não tinha mais. Inclusive, eu tenho um diagnóstico natural de hérnia de disco, e desde que eu tinha feito a bariátrica, eu não tinha mais. E passei quase 45 dias em crise. Todos os medicamentos que você pensar, eu me submeti e não adiantou nada. E eu comecei a orar. E domingo passado eu não consegui vir por esse motivo. E meu marido ministrando disse: se você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. E foi exatamente a falta de exercício que me trouxe essas enfermidades, juntamente com os quilos que não eram mais meus. E amanhã nós estamos retornando para cuidar do nosso corpo, para que a gente não seja mais quebrado pelo princípio que a gente quebrou. E queridos, para minha surpresa, quando o Espírito começou a falar comigo sobre isso, eu fui buscar a minha personal, a minha antiga personal, que sempre foi nossa. Quando eu fui combinar com ela, que eu olhei, a última vez que eu pisei numa academia tinha sido em março de 2024. Por isso que eu não deixo desse dia amanhã não. Porque não vai ser um ano completo. Tem que ser amanhã. Eu vou voltar amanhã. E num dia desafiador, amanhã começa a matéria, mas eu volto amanhã. Já estou fechado. Aqui na igreja já tem o personal, tem a academia. Está fechado o horário. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando essa chama, no dia que nós amanhecemos, sem desejo de orar, sem desejo de buscar, sem desejo de congregar, sem desejo de servir, e a gente simplesmente coloca isso e reaviva, isso não vai nos dominar. O grande problema que me fez passar quase 1 ano sem malhar é porque eu fui deixando aos poucos. E o difícil não é começar,
O difícil é voltar. E no reino espiritual não é diferente. E aqui no livro de Romanos, Paulo, ele diz isso. No zelo, Romanos 12:11. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Como? Servindo ao Senhor. A faculdade do crente, o crescimento do crente, o mestrado, o doutorado do crente é na casa do Senhor. É servindo ao Senhor. E a primeira coisa que o diabo vai nos roubar é o desejo de servir. E a Bíblia diz, Paulo, muito cuidadosamente, seja zeloso. Porque alguém que é zeloso, consequentemente, ele é fervoroso. E por ele ser fervoroso, ele vai servir ao Senhor. Nem que seja olhando as falhas que sua igreja tem, e em vez de um olhar crítico, você ser aquele que socorre. Porque é por isso que Deus chama a igreja de corpo. Porque eu não posso cobrar do pé a responsabilidade que quem tem para fazer é a mão. Então é nesse serviço que nós às vezes nos perdemos. Na versão viva, ele diz assim: não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Irmãos, eu não vou mentir para você. É cansativo, sim, o trabalho. Não é todas as vezes que a gente amanhece, aleluia, oh glória, eu vou pregar hoje. Aleluia, nós temos 22 aconselhamentos. Recebemos uma ligação, tem uma pessoa para morrer. Eita, vamos lá, glória a Deus, era isso que eu estava pedindo. Mas isso é resultado de quem ama ao Senhor. Renuncia a si mesmo para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E ele diz, eu acho interessante, porque muitas pessoas pensam que esse texto, quando diz assim, não seja preguiçoso, é no trabalho secular. Não, não, não. Aqui é no trabalho da igreja local. Todos fomos chamados para servir. E sempre que Deus dá uma visão, sempre que Deus nos chama para algo, o diabo vai querer abortar. Quando Deus nos trouxe para Marabá, por muitas vezes eu quis ir embora. Porque foi trabalhoso, foi custoso o nosso começo aqui. Mas imagina se eu não tivesse um sacerdote como eu tenho. Estávamos passando necessidade, precisamos fazer bolo para vender. Passei situações, meus filhos entrarem no supermercado e eu baixar, olhar para eles e digo, não pode pedir nada, viu? A gente só tem para isso. Imagina se nós tivéssemos voltado. E meus pais vieram morar conosco, não se acostumou. Outra família veio, não se acostumou, voltou. E eu cheguei para o meu marido, vamos aproveitar e a mesma mudança, a gente pega o beco. E ele olhou para mim e disse, Sheila, deixa eu te perguntar algo. Se tu tivesse ganhando 10 mil reais, tu queria voltar? Eu engoli o choro, porque eu não ia querer. E ele disse,
Então teu ministério tem um preço. A tua obediência a Deus tem um preço. Sabe, queridos, o que ia acontecer? Essa igreja estaria da mesma forma que ela está hoje. Porque a obra de Deus não existe ninguém insubstituível. Mas nós tínhamos perdido o galardão que tinha sido reservado para nós. Eu lembro um dia que eu fui para o Mateus com o Leonildo. E eu acho que foi Lídia que pediu um biscoito recheado. E eu não tinha. E eu fui no banheiro do Mateus. E só fiz chorar. E aí eu mandei um WhatsApp para Leonildo, para os meninos não me verem chorando. Leva eles e depois vem me buscar. E aí ele trouxe. E foi me buscar lá no Mateus. E eu estava com os olhos dessa altura. E ele disse: filha, Deus disse que o que foi roubado, Ele restitui. Imagina o que nós entregamos. E hoje você pode olhar para a gente: ai, está muito bom, está tudo muito lindo, uma igreja, tudo está acontecendo. Mas, queridos, mesmo assim, existem levantes que vêm para nos destruir. Perseguições, afrontas, frustrações, decepções, tristezas. Porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós teremos que escolher como responder às afrontas do diabo. Tem outra versão que Paulo diz assim: trabalhem com entusiasmo. Eu achei violenta. Porque vim pela fé, né? Muitos vêm, ou de aparência. Sim, senhor, estou para lhe servir. Conte comigo. Mas o coração está inchado. E eu achei linda essa parte quando ele diz: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Se você que nos visita pela primeira vez está aqui e vem na igreja organizada, eu quero te dar uma boa notícia e uma notícia não muito boa. A primeira é que você não vai encontrar nunca na minha vida, nem no meu esposo, nada que nos acuse a nossa integridade, a nossa família, como nós nos amamos, como nós nos respeitamos. Nunca em 25 anos de ministério teve alguém que apontasse contra a nossa integridade. Mas se você está vindo pela primeira vez e acha que o verbo da vida é a igreja perfeita, essa é a má notícia. Nós não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição e buscando um Deus perfeito. E a outra notícia, que mesmo sabendo da unção que nós temos, porque contra fruto não tem argumento, nós não estamos arriscando o ministério. Nós temos uma vida aprovada por onde nós passamos. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Mas mesmo sendo ungido, tendo caráter, tendo integridade, eu quero dizer para vocês que nós falhamos. Nós erramos. Nem sempre nós somos guiados pelo Espírito. Às vezes decidimos até nem ouvir o Espírito, por amor. Muitas vezes até a nossa reputação pode ser comprometida, mas sempre é por amor. Porque o pai corrige o filho que ama. E tem situações que eu tive que ver Leonildo corrigindo os meninos,
que doía por dentro. E quem realmente nos ama corrige, não lambe as nossas feridas. Quem nos ama diz o que nós precisamos. Amém, queridos? Mas o importante de tudo isso é que o coração da gente, em tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer para o Senhor. Porque tem gente que deturpa esse texto. Eu não vou fazer, eu vou fazer porque não é para homens. Se for homens ungidos, você tem que fazer. Porque a Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele disse: eu não tocarei no ungido de Deus. Amém, queridos? E você tem que fazer para Deus e para os homens. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, mas também diante dos homens. Esse negócio de ser crente sozinho, Deus conhece meu coração. O seu coração também precisa ser conhecido e aprovado pelos outros. Você precisa ser uma chama acesa. Você precisa ser uma pessoa que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Tem uma versão que Rick Renner fala no livro Cartas para Hoje, de J.B. Phillips. Nesse texto de Romanos 12:11, está aqui no livro dele. Não deixemos que a negligência arruine nosso trabalho. Porque se você não faz para homens, continue fazendo o que você fazia. Porque teve situações na minha vida e do meu marido que eu não tinha vontade de fazer. Mas como eu faço para Deus, eu não posso alterar a minha forma de servir, a minha forma de me entregar ao Senhor. E ele diz: não deixemos que a negligência arruine o nosso trabalho, e mantenhamos acesas as chamas de nosso espírito, enquanto fazemos o nosso trabalho para o Senhor. Eu e você, que temos a responsabilidade de manter acesa a chama no serviço ao Senhor. Sabe, Senhor, eu não queria não. Eu estou tão cansada. Sabe, meu marido não só ensina tão bem sobre fundamentos da fé, como ele tem o próprio dom da manifestação do dom da fé na vida dele. Mas a agenda veio para mim. Seria confortável entregar a ele. Mas o Senhor disse: é você. E eu estou acendendo essa chama. Eu estou indo contra o cansaço. Porque você tirar 15 dias de férias e no seu caminho de chegar na praia, receber a notícia que seu filho vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. E nós não tivemos essas férias de 15 dias depois de um ano incansavelmente servindo ao Senhor nas aldeias. Lá passamos nossos aniversários, lá passamos os nossos aniversários de casamento dos nossos filhos. Tinha motivos lícitos para parar um pouco, mas eu decidi manter a chama acesa. Porque eu sei, porque sei que é em meio às perseguições, é em meio aos desafios que as promessas vão se cumprir. E esse ano será o maior número de alunos de toda a nossa história. Tivemos 244 pessoas, entre alunos, visitantes, equipe e crianças. Deus já mostrou no primeiro dia o que está para acontecer. Amém, queridos? E ele diz isso, eu vou ler mais uma vez, para quem quiser anotar. Não deixemos que a negligência arruine nosso trabalho,
e mantenhamos acesas as chamas de nosso espírito, enquanto fazemos o nosso trabalho para o Senhor. Na interpretação, a mensagem, que não é uma versão, diz assim: não se deixem esgotar. Meu Deus, quando eu vi isso, em 2022, eu me permiti me esgotar. E a responsabilidade de não se deixar se esgotar é minha e sua. Essa interpretação diz: não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis. Como eu me arrependo de ter desistido em tempo difícil. Isso me trouxe um dano incalculável. Em 2022, eu passei por um luto que eu nunca tinha vivido. Recebi um diagnóstico de burnout, de esgotamento. Saí de todos os grupos da igreja para preservar a minha vida. Foi muito bom. Mas foi como a academia. Foi ficando confortável. Eu fui me recuperando. Pastor Josnaldo e Fabiana chegou. Trouxe um alívio para a gente. Mas depois disso, eu perdi o olhar de mãe da igreja. E isso trouxe um dano, porque aquilo que era para durar um pouco tempo, pastor Humberto veio aqui, sem saber de nada, naquele gabinete com a sua esposa, olhou para mim e disse: até quando você vai ficar no luto? E naquele dia eu decidi começar a me levantar, me programar. E tem pessoas até que podem estar achando estranho. Meu Deus, Sheila está nos grupos e fala, e está isso, o departamento infantil e o rema. Não, eu estou voltando à minha posição de mãe até o dia que Deus me tirar dessa cidade. Porque quem me acompanha em Livramento, em Patos, como tem outros aqui, sabe que essa sou eu. Mas isso me causou um dano. Porque eu fiquei alheia a muitas coisas. E as pessoas só conseguiam ver as falhas. Amém, queridos? Então nós temos que ter cuidado para que a gente não deixe se esgotar a tal ponto. Porque eu defendo isso. Existe tempo para tudo. Eu precisava de um tempo para mim. Eu precisava de um tempo para minha família. Eu precisava me sair um pouco, mas não muito tempo. É isso que nós temos que ter cuidado. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu fiquei esgotada. E a Bíblia diz aqui nessa interpretação a mensagem extraordinária. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Porque o que o diabo quer, queridos, é nos roubar do propósito. O problema do diabo com rema não é por causa da instituição. É o que você vai aprender durante 2 anos. É em quem você vai se tornar. E na nossa caminhada, não só com as nossas ovelhas, mas também conosco, sempre que tem algo para se cumprir, promessa para se cumprir, o diabo vai trazer distrações, desviar o nosso olhar, para que nós percamos, é assim? A promessa. É como se nós estivéssemos andando debaixo de um guarda-chuva de proteção, de obediência no serviço, mantendo o coração alinhado. Mas quando a gente desiste por causa das pressões, a gente vai começando a ficar
frio. E aí o retorno vai se tornando pior. Então, de fato, tudo que é movido por um combustível, seja por água, por gasolina, por fogo, pela eletricidade, tudo que precisa de um combustível para se mover, quando esgota o combustível, tem um pane. Você pode estar com um carro, com um tanque lotado de combustível, de gasolina, mas se tiver faltando água, você vai ficar no prego. Por isso que esse livro fala: incendiados pela palavra, incendiados pela oração, incendiados por almas, incendiados pela submissão à autoridade. Amém, queridos? Então, sempre que faltar o combustível, o fogo vai se apagar. E essa situação se reflete em muitos cristãos. Na maioria dos cristãos. Todos nós já vivemos isso, ou estamos vivendo, ou podemos um dia viver. Então pode ser vacina para alguns, remédio e soro para outros. Amém? Sempre vai vir cenários para nos desmotivar. E Paulo, ele nos ensina como reacender essa chama. Como acender esse combustível. E ele traz um conselho para Timóteo, para um jovem Timóteo, que eu vou usar esse exemplo como se eu hoje fosse Paulo e você Timóteo. E o interessante é que Paulo estava trazendo uma palavra de encorajamento preso. Que às vezes nós nos enganamos. Como é que eu vou fazer algo para o Senhor se eu não estou bem? Fique bem, independente do cenário. Porque Paulo estava na prisão e encorajando a igreja de Roma, a igreja de Efésios, ao próprio Timóteo. Porque quem te manda e quem me manda recuar, sair, não quero ir. E é como academia, irmãos, vai ser difícil voltar. Mas uma coisa eu botei na minha cabeça: a dor de voltar não é maior do que a dor da hérnia de disco. E assim eu estou trabalhando e amanhã, voltei a ser marombeira. Até me enchi de suplemento hoje. Olha o que tinha de vitamina D, de vitamina B12, de complexo, tudo para eu ficar preparada. Porque meu alvo depois disso é correr. Eu acho lindo quem corre. Eu quero fazer parte dessa turma das mulheres. A gente tem verbo em laços, né? Vamos ter verbo em laços correndo, as mulheres. Não sei não. Bora lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Perdão, verso 6. Ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E hoje, queridos, depois de mais de 20 anos em ministério, 25 anos, eu vi que eu preguei a vida inteira errado. E nem foi lendo o livro, foi lendo as versões desse texto. Eu achava que o que seria reavivado dentro de mim e de você seria através da imposição de mão de um homem ou de uma mulher de Deus. Alguém pensou assim? Por exemplo, você está desanimado, está apagado e eu faço um apelo. Aí você vem e aí os ministros, os pastores vêm, reaviva o dom que há em ti pela imposição de mãos. Honestamente, quem aqui pensava que era assim? Seja honesto, irmão. Que éramos nós que você reavivava através da imposição de mãos naquela hora. Quem pensava assim? Seja honesto. Mas não é assim. As outras versões diz assim. Na Bíblia Viva diz:
Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. O que vai reacender não é uma imposição de mãos agora, é você trazer à memória quantas imposições de mãos você já recebeu. E eu já recebi. E era isso que Paulo estava dizendo. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós vamos ver, na versão NVI diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos, e mediante a imposição das minhas mãos. E quando nós vamos ver essa palavra reavives, no grego, não sei falar grego, alguém aqui sabe? Diz assim, anadzinzopureu. Estou lendo como escreve. É composto por ana, zos e pur. A palavra ana traz consigo a ideia de repetir uma ação anterior. O que é que você fazia que te mantinha aceso? O que é que eu fazia? Então, quando Paulo diz reavives, lembre. É exatamente para você trazer aquilo que você fazia, mesmo sem vontade. Irmãos, não tem oração, jejum, que me faça amanhecer amanhã animadíssima porque vou malhar. Eu que tenho que lembrar os resultados que os exercícios fizeram na minha vida e os danos que o meu corpo está carregando por deixar de fazer. Então, a palavra ana traz consigo a ideia de repetir uma ação anterior ou fazer alguma coisa novamente. Já a palavra zos vem da palavra zo, que significa ser entusiasmado, ardente. Aí eu já comecei procurando minha roupa de malhar, que eu acho que era mofada já. A procurar os tecidos para fazer uma de crente, para malhar. Então é exatamente isso. Você ser entusiasmado, ardente, apaixonado, vigoroso, zeloso, ou fazer algo de todo o coração. E essa palavra pure, que é a composta por ela também, no grego significa fogo. E quando a gente observa no grego, nessa parte clássica, né, do grego, o fogo ele sempre representa força doadora. O fogo ele era usado e ele é usado para quase tudo. E é por isso que a Bíblia compara, chama o Espírito com fogo. Amém? Amém, queridos? O fogo, inclusive, tem a responsabilidade. Nesse livro, Rick Renner fala de quando ele foi morar em Moscou. Ele comprou um apartamento muito velho e eles conseguiram arrumar. Só que o apartamento dele, o de em cima e de baixo, eles estavam há quase mais de 100 anos abandonados, deteriorados. Não tinha janelas. E ele diz que o fogo, a lareira do apartamento que ele comprou era comprometida por causa do frio dos 12 apartamentos que vinha. E ele tinha que manter a chama acesa, sabe como? Como era um apartamento abandonado de muitos e muitos anos, os filhos dele tiveram uma ideia, porque não tinha onde buscar a lenha. Os filhos disseram: pai,
nós temos uma ideia. É isso que nós precisamos entender. Na hora da perseguição, na hora do problema, a gente tem que se tornar criativo. É fazer acontecer a solução. Então, para eles não morrerem de frio, eles pegavam a lenha, as madeiras do piso dos apartamentos, de baixo e de cima, que eram abandonados. Então o fogo, ele tem até nas cidades, né? Marabá não passa por isso, porque a gente tem um fogo só para cada um de nós, né? A gente não precisa de lareira. Mas as cidades que passam por frio, eles dependem disso, senão eles morrem congelados. E trazendo isso para a nossa vida espiritual não é diferente. Busque a lenha, meu irmão. Vamos buscar a lenha para acender esse fogo. Porque é como Magdiel falou, que nos últimos dias, o amor de muitos vão apostatar da fé, mas não diz todos. Eu decidi não fazer parte dessa estatística. Amém, queridos? Então o fogo representa isso. E quando, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo fala isso para o jovem Timóteo reavivar o dom na vida dele, é porque ele tinha que ativar isso. O apóstolo Paulo estava trazendo uma ordem para Timóteo, porque Timóteo, ele era pastoreado por ele era acompanhado, ele ouvia a voz da autoridade que Deus constituiu para ele. E Paulo ordenou mesmo que Timóteo acendesse em seu interior e começasse a reacender ou acender de novo o fogo em seu coração. Sabe por quê? Porque na época que Paulo escreveu isso, trazendo essa ordem para Timóteo, quando ele escreveu essa carta para o discípulo dele, Timóteo estava cercado de muito caos e confusão, por causa da intensa perseguição que acontecia no momento. Então sempre quem te ama, quem te aconselha, não vai pedir para você sair, vai pedir para você continuar, com zelo, a chama, mantendo. Porque muitas vezes o que me fez vir para a igreja foi o fato de ser esposa de pastor. Às vezes o cargo nos mantém firmados, comprometidos. E Timóteo estava cercado de muitos caos e confusão por causa da intensa perseguição que aconteceria no momento, que acontecia. É provável que o jovem ministro, eu estou lendo desse livro, que o jovem ministro estivesse física e emocionalmente esgotado por ter de lidar com tantos problemas, e que seu fogo espiritual estivesse começando a esmorecer. Em outras palavras, Timóteo precisava abrir a porta do coração, olhar para dentro de si mesmo e conferir o estado do seu fogo interior, depois agir para avivar o dom de Deus ali. Assim como uma pessoa atiça os carvões em sua igreja. Assim como uma pessoa atiça os seus carvões numa lareira, assim somos nós na nossa igreja. Timóteo estava sendo chamado para agitar as brasas e colocar mais madeira no fogo. Isso não ocorreria por acaso. Timóteo teria de ser intencional e proativo para manter a chama queimando, mas se ele realmente quisesse a ordem de Paulo. Esse fogo interior que estava começando a esmorecer, arderia novamente no íntimo do seu ser espiritual. E da mesma forma, acontece comigo e com você. Você não vai depender de outra pessoa para atiçar o fogo que está dentro de você.
É você que tem a responsabilidade de ligar o fogo. E certamente eu queria te fazer um desafio. Se você tiver acesso a comprar esse livro, Mateus Farias, fica de pé. Ele está responsável pelo Verbo Shop, hoje, na escala, e você faz o pedido desse livro, se você quiser acompanhar. Porque, a partir de hoje, o pastor teve a direção e ele deixou para que eu avisasse depois. Todas as quartas e domingos, na nossa igreja, até se findar esse livro, você vai estar sendo incendiado. Não, na próxima quarta vai ser o 2º capítulo, ou a gente vai ver como é que Deus vai guiando, amém? Mas fique sabendo que dentro dos próximos cultos, você sempre vai ver, na quarta, essa chama, e no domingo, essa chama, até que no último dia, a gente tenha dificuldade de saber se o céu desceu ou a gente subiu. Amém, queridos? Eu também queria desafiar você a se perguntar hoje ao Espírito Santo, para que Ele mostre aonde foi, qual o gatilho que te fez parar. O que foi que fez o fogo deixar de arder? O que aconteceu ao longo do caminho para diminuir ou apagar esse fogo que um dia queimou de maneira tão forte? O que você deveria ter feito diferente? O que eu deveria ter feito diferente para manter queimando esse fogo outra vez? John Wesley, que ele é fundador da igreja metodista, ele escreveu acerca dessas próprias preocupações com relação ao fogo de Deus vinha a esmorecer. E ele terminou dizendo: meu medo não é que o nosso grande movimento, conhecido como metodista, eventualmente deixe de existir ou um dia seja extinto na terra. Meu medo é que nosso povo passe a se contentar em viver sem fogo, sem poder e sem motivação. E o elemento sobrenatural que nos torna grandes é o fogo. Amém, queridos? Eu quero encerrar com 2 perguntas. Espera aí, só um minutinho. Em 1 Tessalonicenses, perdão, não era uma pergunta, é só esse texto que eu vou ler. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Paulo escrevendo para outra igreja, viu, gente? Outra igreja. O apóstolo Paulo advertia: não, como é que diz aí? Vamos ler juntos? Mais uma vez. Mais uma vez. Quem é que tem a responsabilidade de não apagar? Ah, foi por causa disso. Eu me entristeci com isso. Eu esperava um milagre. Eu esperava uma porta financeira. Eu esperava... Ei, não. Você não tem a obrigação de viver pensando nisso. O que apagou foi você mesmo. Foi eu mesmo. E esse texto tão pequeno: não apagueis o Espírito. Tem versão que diz: não abafe o Espírito. Não atrapalhe o Espírito. Porque às vezes não é apagar somente porque você não está orando, não está orando em línguas, não está lendo. Às vezes você está apagando e atrapalhando porque Ele está te dando ordens e você não quer se submeter. Ele está pedindo para você se corrigir. Ele está te pedindo para sair da escravidão, da mentira. Ele está te pedindo para sair do rancor, da ofensa, do desgosto.
da tristeza, das frustrações. E muitas vezes nós estamos atrapalhando o agir do Espírito, porque não estamos ouvindo as direções. Eu não acredito que o Espírito de Deus vá falar com alguém para não fazer o rema. Então eu lhe desafio hoje também a buscar do Espírito se você tem que fazer ou não. Meu marido diz uma coisa, porque tem um ditado que palavra de rei não volta atrás. Ah, mas eu disse isso, eu disse que eu não fazia, eu disse que eu não falava, eu disse que eu não fazia. Ei, você não vive mais para você. Se você é de Cristo, Cristo vive em mim e Cristo vive em você. As minhas vontades estão de lado, a minha forma de ser está de lado, o meu orgulho está de lado. E a pergunta que eu queria encerrar hoje à noite: quem aqui não quer mais abafar, atrapalhar, calar o Espírito Santo? Pelo menos 5 pessoas receberam, eu creio que alguns online também. Quem está disposto a obedecer a voz do Espírito naquilo que Ele já falou para você? E o diabo é muito sujo. A gente poderia muito bem dizer assim: ah, você fica aí mesmo e você é tratado. Não, não. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Até porque a responsabilidade de reavivar, de não apagar, é minha e sua. Mas o diabo precisa saber. Quem aqui está disposto a dizer: Espírito Santo, você mora dentro de mim para me mudar. Eu quero ser verdadeiramente discípulo. Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu não quero ser desaprovada pelo Senhor naquele grande dia. E nós não sabemos quanto tempo nos falta para isso. Não é um apelo agora para congregar. O meu apelo agora é uma pergunta: quem aqui decide hoje ouvir, não apagar, não abafar a voz do Espírito Santo? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não faça esse compromisso comigo, não. Você vai fazer com Ele. Se você verdadeiramente quer viver uma vida incendiada, sabe, aquele anseio por almas, anseios de congregar. Você acha que é normal a pessoa dizer assim: o culto começa de 6 horas, porque é oração. 6:30 começa o louvor, mais ou menos 7 horas é a palavra, é a hora de eu chegar. Você acha que é normal isso? Não. Mas deixa eu te dizer isso. Isso não é para nos condenar. Nós vamos ensinar para viver isso esses dias, para que nunca mais a gente apague. Porque eu também abri aqui a minha nudez para dizer também as minhas fragilidades. E eu queria saber quem a partir de hoje não vai mais abafar o Espírito Santo, nem apagar, nem atrapalhar ele. No seu lugar mesmo, fique de pé para o diabo ver.
mesmo que isso lhe custe. O que você daria ao Senhor hoje? Se você tivesse com um filho na UTI? O que você faria para ter de volta pessoas que você ama? Faríamos qualquer coisa para o Senhor. Se Ele dissesse a partir de agora você vai ser missionário na China. Se dependesse a vida de um filho seu e você tiver que deixar tudo, você faria, sim ou não? E por que não fazer isso? Por quem já deu a sua própria vida? Aquele que sofreu em nosso lugar. Aquele que mudou a nossa sorte. Aquele que tem nos livrado, nos prosperado. E eu quero que você mesmo aí no seu lugar avalie em que você parou, o que te fez parar, e você reavive isso dentro de você. E nós vamos fazer dessa canção a nossa oração hoje à noite. Amém. Fecha teus olhos. Já que você se levantou, o diabo já viu que perdeu. Eu sabia o que ia acontecer hoje à noite. E se você durante a canção quiser sair, cantar livremente, se ajoelhar, se prostrar, é você e Deus. Sou eu e Deus. Se você precisa sair do seu lugar, abraçar alguém, pedir perdão, a sua esposa ou vice-versa, a um filho, eu só quero que você escute a voz do Espírito. Se você prometeu algo e não cumpriu, se arrepende, avalia isso e você vai começar a experimentar de todas as promessas se cumprindo na nossa vida. Pai, eu preguei a tua palavra.